Quando as pessoas entram na primeira dieta, aquela dieta que você fez na adolescência, aquela dieta que você fez na infância, você perde muito peso. Porque pro metabolismo do corpo, isso é um grande susto. Só que a gente lembra, é quase uma marca traumática no corpo. Você lembra de como você perdeu peso. Você lembra de como foi fácil. O corpo já criou mecanismos adaptativos para evitar uma segunda perda de peso que seja tão rápida. Algumas pessoas fazem isso só com dieta. Algumas pessoas fazem isso com as famosas anfetaminas. Anos 80, 90 isso aconteceu muito. E aí, cognições, pensamentos surgem na nossa mente para fazer e manter as escolhas alimentares. A famosa mentalidade de dieta. E a mentalidade de dieta ela é como se fosse um pensamento ansioso. Nossa, vai acontecer tal coisa. E se isso não der certo? E se eu engordar? Será que eu já excedi as calorias do dia? Esses pensamentos, eles são ancorados naquela primeira dieta. Quando você perdeu muito peso, quando tudo parecia fácil. E aí eles te provocam, eles te perseguem hoje. Em que sentido? Nossa, naquela época era mais fácil. Você perdia peso tão rápido, por que agora você não consegue? Você conseguiu ficar 6 meses sem comer doce, agora você não consegue ficar 3 dias? Esses pensamentos são o nosso componente de autocobrança, de perfeccionismo, de ansiedade em relação à comida e corpo, funcionando para guiar nossas escolhas alimentares. Só que eles são baseados num resultado lá do começo que a nossa fisiologia não banca mais. E isso gera muito sofrimento. Só que isso faz algumas pessoas entrarem em mais rigidez cognitiva, em mais esforço. Não, se eu me esforçar mais, se eu treinar mais, se eu gastar mais calorias, se eu suar mais, se eu restringir mais, se eu fizer uma dieta, se eu usar um suplemento, se eu usar alguma medicação, as famosas canetas. Com toda essa mentalidade incluída, essa pessoa vai adoecer. Só que o transtorno alimentar ele sempre é traiçoeiro, é como se fosse assinar um contrato. Você espera receber uma coisa e você só recebe praticamente o contrário. Você espera receber alívio e domínio sobre o teu corpo. Você recebe sofrimento e sensação de perda de controle. Isso vale para todos os transtornos alimentares. Por isso que na psiquiatria a gente entende que você cruzou um limiar onde perdeu-se a autonomia sobre as escolhas alimentares. Esse é um ponto marcante. Só que isso está nos nossos pensamentos, nas coisas que a gente acredita sobre a comida, sobre o corpo, sobre o processo de escolha. Mas também está ancorado na nossa história de vida. Como é que foi a sua história de vida? Como é que foi o seu processo de escolhas alimentares ao longo da